Então, vamos continuar a nossa reflexão sobre a motivação e os elementos fundamentais para a introdução da semântica, como nós chamamos a semântica de sentido e referência, no trabalho de Frege, particularmente nesse ensaio, que é o ensaio mais importante onde ele faz isso, o ensaio sobre o sentido e a referência, de 1892, né? Em alemão, Über Sinn und Bedeutung. Você pode acostumar já o ouvido com esses termos em alemão, porque 9 de cada 10 textos que você leia sobre Frege, as pessoas nem se dão mais ao trabalho de traduzir, porque isso já virou um termo de arte, né? Sinn, mais ou menos correspondendo àquilo que nós chamamos de sentido, na sequência de vídeos anteriores, e Bedeutung, correspondendo àquilo que nós chamamos de referência, nos vídeos anteriores. Então, o que eu quero fazer nesse vídeo é dar para você alguns elementos, como se supõe que isso aqui é uma sequência, uma introdução muito elementar à filosofia da linguagem de Frege, para poder, apenas os elementos que vão ser essenciais para entender depois a filosofia da linguagem de Kripke. Então, eu queria dar para vocês alguns elementos da terminologia e da tradução, que se você não tiver ciente desses elementos, você pode eventualmente ter mais dificuldade ou se embananar na hora de ler o texto de Frege. O primeiro elemento é a primeira palavra que ocorre na tradução em português, né? A primeira palavra que ocorre é a igualdade é uma causa de problemas, de dores de cabeça para a filosofia, blá blá blá. Então o tradutor traduziu como igualdade o termo em alemão Gleichheit, né? Gleich em alemão significa igual ou idêntico. Aqui, igualdade ou identidade, se fosse eu que estivesse traduzindo, eu traduziria por identidade. Identidade porque Frege está tratando aqui, o que ele quer falar são das sentenças ou enunciados que afirmam a identidade entre dois objetos. Na verdade, a identidade. Se uma identidade é verdadeira, se um enunciado de identidade é verdadeiro, é a identidade de um objeto com ele mesmo. Porque se você tem dois objetos, o enunciado de identidade é um enunciado falso. Tá? Que esse quadro seja idêntico a esse quadro é um enunciado falso. Identidade, no sentido filosófico, não significa simplesmente uma semelhança muito grande, né? Algumas vezes a gente diz que um irmão gêmeo é idêntico ao outro, ou o fulaninho é idêntico ao pai, fulaninha é idêntica à mãe, você é idêntica a uma prima que eu tenho, etc. Esse é um uso não filosófico de identidade. Identidade, estritamente falando, só existe entre um objeto e o próprio objeto. Então, identidade é isso. Se você está falando de dois objetos, então o enunciado de identidade entre esses dois objetos é forçosamente falso. Toda entidade é idêntica, no sentido filosófico, à própria identidade, à própria entidade, perdão. Tá? Então, esta garrafa de água, ela é idêntica a si mesma, tá certo? E a mais nada no mundo. Não existe outra garrafa de água, por mais parecida que seja com essa daqui, que seja idêntica, no sentido filosófico, a essa garrafa de água. Ela só é idêntica a ela mesma. Não interessa que apareça uma imagem do espelho aqui que seja absolutamente idêntica, no sentido não filosófico, a essa garrafa, que tem a mesma cor, o mesmo peso, a mesma temperatura, mesma forma, todos os detalhes. Mesmo que eu não consiga distinguir uma da outra, e minha capacidade de distinção é muito limitada, mesmo que eu não consiga distinguir uma da outra, elas não são idênticas, né? Uma gota de água, colocar duas gotas de água, são indistinguíveis para mim, porque elas têm as mesmas propriedades. No entanto, elas são duas entidades diferentes, ou seja, um enunciado de identidade que afirmar que uma gota é idêntica a outra é um enunciado falso. Então, identidade, ou como o tradutor colocou aí, igualdade, diz respeito a enunciados ou a sentenças que afirmam que um objeto
é idêntico no sentido filosófico a um outro objeto. Se for outro objeto, o enunciado é falso. Se for o mesmo objeto, o enunciado é verdadeiro. Tá? Então, esse é o primeiro alerta terminológico para vocês. Igualdade aqui não diz respeito nem à questão social, igualdade social, não diz respeito à identidade enquanto pessoa, enquanto identidade no sentido cultural, diz respeito a uma relação metafísica ou lógica que um objeto só tem com ele mesmo. Tá? Um objeto só é idêntico a ele mesmo, a esse objeto. Uma entidade qualquer só é idêntica a esta própria entidade, a essa mesma entidade. Qualquer outra entidade, por mais indistinguível que seja, é outra entidade, é diferente. Se você colocar o símbolo de identidade entre as duas coisas, você está afirmando uma coisa falsa. Então, identidade, do ponto de vista filosófico, é uma coisa muito especial, mas, como Frege diz, dá muita dor de cabeça para os filósofos. Tá? Dá muita dor de cabeça, e ele começa um ensaio fazendo essa reflexão sobre a natureza da identidade. Essa é uma primeira observação terminológica. A segunda observação terminológica é a respeito da forma de um enunciado de identidade, tá? Ou de igualdade. Eu gosto mais da palavra identidade. Eu acho que ela é mais, ela segue mais de perto a literatura filosófica, ou a tradução de Gleichheit, em inglês identity. Então eu vou usar a palavra identidade, embora quando vocês forem ler o texto de Frege, na tradução brasileira está igualdade. Né? O segundo aspecto terminológico, ou detalhe, é a forma de um enunciado de identidade. Né? Frege está colocando a forma geral de um enunciado de identidade como sendo o seguinte: de um lado você tem um nome A, do outro lado você tem um nome B, e entre esses dois nomes você tem o símbolo da igualdade, aquele símbolo que você aprendeu a usar na matemática, né? Quando você estava fazendo continhas. De um lado você tinha, por exemplo, 2 mais 2, do outro lado 4, colocou o símbolo da identidade no meio, 2 mais 2 igual a 4, você tem o quê? Um enunciado de identidade. Eu disse da vez passada, nos vídeos anteriores, que você, possivelmente quando você estudou, como as aulas de matemática não eram dadas junto com as aulas de português, então você não está acostumado a olhar para uma equação da aritmética como sendo uma frase, uma sentença, mas é uma frase, é uma sentença, é uma coisa que pode ser verdadeira ou falsa. Se eu escrever 2 mais 2 igual a 4, eu escrevi uma sentença que é verdadeira. Se eu escrevi 2 mais 2 igual a 7, eu também escrevi uma sentença, só que essa sentença é falsa. Uma tem a propriedade de ser verdadeira, outra tem a propriedade de ser falsa, mas as duas são sentenças. Do ponto de vista gramatical, as duas são sentenças. Ok? E Frege está descrevendo a forma geral de um enunciado de identidade dessa maneira. De um lado você tem imagine agora, vamos pegar esse símbolo da aritmética e exportar para outras áreas, tá? Então você pode colocar de um lado da identidade um nome qualquer e do outro lado da identidade outro nome qualquer, pode ser o mesmo nome inclusive, e você está produzindo enunciados de identidade ou sentenças de identidade. Elas podem ser verdadeiras, podem ser falsas. Se de um lado eu colocar o nome Maradona, do outro lado eu colocar o nome Pelé, eu vou ter uma coisa do tipo Maradona é idêntico a Pelé, que é falso. Se eu colocar de um lado, por outro lado, se eu colocar de um lado a descrição reitor da Unicamp ou o reitor da Unicamp em 2020 e do outro lado professor Marcelo Nobel, eu produzi um enunciado de identidade, ou enunciado de identidade que diz que Marcelo Nobel é o reitor da Unicamp em 2020. Marcelo Nobel é idêntico ao reitor da Unicamp em 2020, que é o enunciado de identidade verdadeiro. Tá certo? Nós podemos, Frege coloca dessa maneira esquemática um enunciado de identidade como sendo de um lado um nome, do outro lado
outro nome ou pode ser o mesmo nome. O que é importante é que dos dois lados apareçam nomes. Tá? E no meio deles, no meio dos nomes, pode ser o símbolo da identidade, que é esse símbolo que vem da aritmética, né? os dois tracinhos paralelos, mas pode ser também, se nós formos tratar da maneira mais usual no português, pode ser o verbo ser. Tá? Então, eu falei aqui, eu estou falando português com vocês, eu expressei essa identidade dessa maneira. Marcelo Nobel é... O que é isso? Verbo ser. Verbo ser no tempo presente, terceira pessoa, etc, etc. Marcelo Nobel é, terceira pessoa do singular, é o reitor da Unicamp em 2020. Usei o verbo ser. Então, a gente pode usar na nossa discussão técnica, que é a discussão que Frege vai ter, nós podemos usar o símbolo de identidade, que é algo mais, digamos, sintético, algo mais rápido, algo mais simbólico, algo mais formal, o símbolo da identidade, ou podemos usar o verbo ser, que é a forma mais próxima de como nós falamos quando nós estamos nos comunicando em português e não usando a simbologia aritmética. Agora, um detalhe. O verbo ser, isso é outra questão filosófica muito antiga, muito interessante a respeito do verbo ser. O verbo ser sempre chamou a atenção dos filósofos, porque tem problemas interessantes de metafísica associados ao verbo ser, o que ele significa, etc. Mas dois pontos são salientes a respeito do... Vamos pegar o verbo ser na terceira pessoa do singular do presente. Tá? O verbo, a conjugação, então seria é. O que significa é? O é tem dois usos, que o som é o mesmo, mas significa coisas completamente diferentes do ponto de vista lógico. Tá? Quando eu digo esta parede é azul, eu não estou afirmando... o que eu disse? É verdadeiro ou falso o que eu disse? Eu digo que eu disse é verdadeiro. Mas eu não estou afirmando a identidade entre esta parede e a propriedade de ser azul. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma outra coisa. Eu estou dizendo que esta parede, este objeto, ele está subsumido ou ele tem uma certa propriedade, que é a propriedade de ser azul. Então, o é nessa situação, o verbo ser nessa situação, ele não é o mesmo verbo ser da identidade. Ou nós dizemos a mesma coisa, mas o que nós estamos expressando, do ponto de vista lógico, ontológico, é algo diferente da identidade. O que nós estamos expressando é aquilo que os filósofos chamam da subsunção ou da instanciação. O que eu quero dizer é que este objeto aqui instancia algo de uma categoria diferente, que é a propriedade de ser azul. A propriedade de ser azul não é um objeto, ela não está em lugar nenhum. Né? Então, o que eu quero dizer é que este objeto instancia ou tem uma entidade de um outro nível, de um outro tipo, que é a propriedade ou universal ser azul, que é diferente de eu dizer o reitor da Unicamp em 2020 é professor Marcelo Nobel. Neste caso, eu estou pegando esse caso, esse é o é da identidade. Eu estou dizendo que um objeto que está de um lado é o objeto que está do outro. Tá? Então, o verbo ser, especialmente na terceira pessoa, ele pode ter essas duas leituras que são, do ponto de vista lógico ou ontológico, completamente diferentes. Ele pode ter a leitura da instanciação, tá? Ou da predicação, ou significa um objeto caindo sobre ou tendo um universal, que é completamente diferente da leitura da identidade. A identidade é uma relação do objeto com ele mesmo, né? Ou dos dois lados da identidade nós temos entidades do mesmo tipo, nós temos objetos e nós estamos afirmando uma coisa completamente diferente. Já continuamos.